Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós vamos ler também agora, irmãos, Hebreus 11, verso 1 e verso 2. Hebreus 11, 1 e 2. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E por fim, Tito, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 1. Tito 1, verso de número 1. Diz o seguinte a palavra do nosso Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento da doutrina que é segundo a piedade. Meus irmãos, querendo tratar um pouco sobre a vida cristã, não há tema melhor para se abordar primeiro, não há um tema tão basilar, talvez, para se abordar primeiro, quanto a importância da doutrina para a vida cristã. A importância que a doutrina tem para a vida cristã. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre Deus, mas nós vamos começar por aqui, falando da importância que a doutrina tem para a caminhada cristã. E o que tem a ver doutrina e vida cristã? Bem, primeiramente, é a partir da doutrina cristã que nós conseguimos entender o que é propriamente vida cristã. Vejam comigo o que Judas fala no verso 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiro, meus irmãos, percebam aqui que não se trata de qualquer fé que Judas está falando. Judas está falando sobre a fé cristã. A fé cristã. Judas não está falando sobre a minha fé pessoal. Judas está falando sobre a fé cristã. E vejam também que logo depois Judas vai falar que essa fé não é um construto da cultura, um construto da sociedade. Veja só, a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Essa fé, claramente no texto, ela é um corpo de doutrinas. Ela é um corpo claro de doutrinas que foi apresentada de uma vez por todas nas Sagradas Escrituras. Falar da doutrina é falar das Escrituras e por isso que é tão basilar. Quantas vezes, você não viveu essa situação de estar trabalhando num local, de estudar num local e você conhece um rapaz, uma moça, uma mulher, um homem que diz ser cristão e evangélico. E talvez você fique logo feliz, pensando, rapaz, eu tenho um colega que eu posso contar, eu tenho um irmão que trabalha comigo, eu tenho uma pessoa do meu lado que talvez no momento de dificuldade eu possa conversar com ele, eu possa ter essa irmandade em Cristo Jesus. Mas aí você começa a se dar conta que 90% dos brasileiros se consideram cristãos. E que desses 90%, muitos outros se consideram evangélicos. Nos Estados Unidos, igualmente, você tem uma parcela de quase 95% que se consideram cristãos. E desses 95%, 75% dizem que a Bíblia é fundamental. Desculpa, que a Bíblia é fundamental não, mas que a fé cristã é fundamental para a sua vida. E é fazendo esse cálculo
que talvez você pense, será que meu colega é cristão mesmo? Porque se todo mundo que falasse que era cristão, se todo mundo que dissesse que era verdadeiramente cristão, fosse de fato cristão, como é que o mundo está assim? Como é que nós estamos numa sociedade com um terrível declínio moral? Como é que nós vivemos e vemos o mundo cada vez mais longe de Deus, longe das Escrituras? O que eu quero dizer com isso? Que é muito comum ver pessoas que professam, que dizem que acreditam, que se denominam cristãos evangélicos e que não vivem o que professam. Mas, realmente, às vezes o problema é esse, a pessoa professa a fé cristã e não vive. Agora, muitas vezes o problema é outro, o problema é maior, o buraco é mais embaixo. Os falsos crentes, eles vivem de forma libertina, porque é apresentado um Cristo diferente do Cristo das Escrituras, uma vida diferente da vida das Escrituras. Por isso que, ao tratar da vida cristã, um dos fundamentais é tratar da doutrina cristã. Que cristianismo é que você vive? Que Deus é esse que você crê? E nós vemos, muitas vezes o cristão vive de forma libertina exatamente porque acreditam num Cristo libertino. Porque acreditam num Cristo que ama não só as pessoas, mas também tudo que essas pessoas fazem. Nós vemos um Cristo que aceita você de qualquer forma. E esse é o ponto. Por isso que a doutrina ela é tão importante. A tese que eu vou defender nesta noite, meus irmãos, e eu espero que o seu coração aceite, abrace essa tese, é de que a verdadeira doutrina, ela é combustível essencial para a vida cristã. Saber a verdadeira fé, a fé entregue a todos os santos de uma vez por todas, a fé que salva, a fé completa, a doutrina que foi entregue aos nossos pais profetas, aos nossos pais apóstolos, é combustível essencial para a vida de santidade. Antes de tudo, primeiro, nós vamos ver o que eu quero dizer com doutrina. A doutrina é simplesmente o ensinamento da Bíblia. Sabendo da preciosidade dos ensinamentos da Bíblia e sabendo também que a Bíblia muitas vezes nos ensina por forma de história, a Bíblia nos ensina por meio de cartas e não é um livro sistemático, por assim dizer. Os nossos pais, a nossa tradição reformada, se esforçou por fazer sumários, se esforçou por fazer resumos, por sistematizar o que nós encontramos nas Escrituras. E é por isso que nós presbiterianos, nós reformados, temos uma tradição de catecismos, uma tradição de confissão, porque nós sabemos que a Bíblia, muitas vezes, em alguns pontos, é um livro difícil de se entender, difícil de se interpretar, difícil de harmonizar em alguns pontos. E por isso que nós buscamos sistematizar, resumir o conteúdo das Escrituras. E nós temos essa tradição maravilhosa. Nós temos na nossa igreja presbiteriana o Catecismo de Westminster, os catecismos, o breve e o maior, e nós temos a confissão de fé, que são exemplos maravilhosos dessa tentativa, dessa busca, melhor dizendo. E Judas, no texto que nós lemos, ele novamente não nos ensina a batalhar por minha fé pessoal, pela fé que é dom de Deus, pela minha fé salvífica, ou então pelas coisas que eu creio. Não é isso que Judas está nos ensinando a batalhar. O objeto que Judas está nos ensinando a lutar por é a fé histórica, é a fé verdadeira, é a fé dos profetas, a fé dos apóstolos, o conjunto doutrinário que nos é passado em todas as Escrituras, que nós devemos proteger, nós devemos abraçar e não devemos largar a mão dessas verdades. Judas não está aqui falando pelo contexto, pelo próprio texto que nós lemos, da minha fé, mas está falando da fé cristã, desse conjunto de doutrinas. Sabe por que isso, irmãos? Porque a minha fé, a fé que Deus me deu, a fé que é dom divino, a fé salvífica, o sola fide, a fé justificadora, tem que ter um objeto para abraçar.
Nós cremos no quê? O que que essa fé abraça? O que que essa fé acredita? E o objeto que a nossa fé salvífica deve abraçar é a verdadeira fé que nos foi dada por meio dos apóstolos e dos profetas. Veja, irmãos, eu estou fazendo a diferença aqui entre fé salvífica, que é o dom de Deus, que Deus nos dá, e a fé que Judas usa aqui, que é o conjunto doutrinário que a fé que Deus nos deu deve abraçar. Mas você pode argumentar, o objeto da nossa fé salvífica, da nossa fé que Deus nos deu, não é Cristo? Será que o objeto não deve ser Jesus Cristo? Sim, Cristo, ele é parte da fé apostólica. Melhor dizendo, ele é o fundamento da fé apostólica. Ele é a base da fé apostólica. Ele é o centro, ele é o fundamento, ele é o mais importante da fé apostólica. Mas ele não é a fé propriamente dita. Tem muitos outros aspectos que são importantes também, que são parte da fé apostólica. Por exemplo, Deus é o Criador, e isso é parte da fé. Deus, ele é o sustentador, isso é parte da fé. Deus Pai elegeu, também é parte da fé. Deus Filho veio, encarnou, morreu, pagou o preço, isso é parte da fé também. Deus Espírito Santo aplica a obra em nós, vive conosco, isso é parte da fé. E quando nós começamos a encapsular as verdades das Escrituras, nós criamos um corpo doutrinário que Judas vai vai chamar de a fé. Essa é a fé que foi dada. E quando você percebe que todas essas verdades elas são encapsuladas nessa fé que Judas está colocando aqui, nós vimos que é algo que realmente vale a pena lutar e morrer por, na verdade. Nós vimos que é algo realmente precioso. Nós vimos que é algo mais precioso do que a própria vida. E Dr. Wilborn vai chegar à conclusão de que essas pessoas que cambaleiam na fé, têm uma fé fraca, uma fé inoperante, que desistem fácil, que desistem rápido do caminho da fé, elas fazem isso porque elas não têm a fé cristã. Elas não abraçam o corpo doutrinário de fé cristã que é forte o suficiente para vencer o mundo. Eles não têm uma doutrina sã, como diz o texto de Timóteo. Portanto, eles não têm uma vida sã ou uma fé forte. Se você pedir para o seu colega de trabalho que diz ser cristão evangélico escrever tudo o que ele pensa num papel sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre a salvação, se você pedir para essa pessoa escrever, muito provavelmente você vai ler e dizer, é uma loucura acreditar nisso. Onde é que está isso na Bíblia? Que loucura! E é por isso que seu colega evangélico muito provavelmente dá um péssimo testemunho das Escrituras, porque ele não conhece a fé verdadeira. Ele abraça uma fé estranha, uma fé sem forma. E ele pensa muitas coisas de Deus, todas elas que não são das Escrituras. Às vezes tem um elemento ou outro, mas a maioria destoa muito das Escrituras. Portanto, veja só, a fé, ela abraça algo. A fé, novamente, a fé que Deus nos dá abraça algo. Abraça o quê? O que deve abraçar? A fé em Judas, o conjunto doutrinário que se encontra nas Escrituras. E só quando a nossa fé abraça a fé cristã, nós temos uma fé forte, sólida e bíblica. Essa é a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Então nós vimos o significado de doutrina, né? Nós vimos a diferença entre a fé pessoal e a fé que a fé pessoal abraça, que é o conjunto de doutrinas cristãs. Vamos agora para o texto de Hebreu e ver o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da fé e os efeitos da fé verdadeira. Hebreus 11, versos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Veja, irmãos, como a fé ela compreende, como a fé abraça as promessas das Escrituras. Veja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a certeza de que as promessas da Escritura são verdadeiras. E não só isso. Primeiro, a fé ela abraça as promessas das Escrituras, a certeza das coisas que se esperam. E segundo, ela está convicta de que a Bíblia, de que tudo que a Bíblia nos fala é certeza absoluta. Na segunda parte, a certeza das coisas que se esperam, promessa, a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos Deus Pai, nós não vemos Deus Espírito Santo, nós não vemos o Deus Filho mais, apesar dele ter passado um tempo aqui na terra, nós não vemos mais. Mas nós podemos enxergar a nossa fé nas páginas das Escrituras, nas promessas e nos fatos que as Escrituras testificam. Todos são verdades. Por exemplo, a Bíblia nos diz que é por meio do Espírito, Deus Espírito Santo, que nós não vemos, que vive em nós e nós não vemos, nós podemos nos apegar ao fato de que em Cristo Jesus nós somos adotados, somos filhos de Deus, uma promessa e uma realidade, um fato que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Mas o que é tão especial no texto de Hebreus, capítulo 11? Primeiro, essa definição da nossa fé como uma fé que abraça as promessas de Deus e os fatos das Escrituras. Mas também, se você der uma olhada no título, de Hebreus capítulo 11, se você der uma olhada no título do livro, A Natureza da Fé, e nós vamos ver no versículo 4, o título que a Ara dá, que não é um título inspirado, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Ele não vai falar simplesmente que a fé justifica, que a fé abraça, que a fé tem poder de justificar, mas ele vai falar que a fé professada, a fé fundamentada na fé, na doutrina, é uma fé que vive. É uma fé que vive as promessas de Deus. É uma fé que vive os fatos das Escrituras, como Abraão. Um dos primeiros exemplos que é apresentado aqui é Abraão. Abraão subiu no monte para sacrificar o seu filho Isaque. E sabe por que ele fez isso? Você sabe por que Abraão tomou esse passo? Ele acreditou que, primeiro, Deus era o único Deus. Ele acreditou que Deus era não só o único Deus, mas o Criador dos céus e da terra. Veja que Abraão tinha um conjunto de doutrinas. Ele cria que Deus fez um pacto com ele. E no capítulo 15 de Gênesis, ele cria no pacto, na aliança de Deus. Ele cria nas sanções da aliança e ele cria também nas promessas da aliança. Ele cria que Deus ia cumprir o que ele prometeu, tornando a sua descendência mais numerosa que as estrelas dos céus. Ele cria que Deus ia cumprir isso. Ele cria que Deus era um cumpridor de promessa. Deus não mentia. E porque ele tinha essa fé específica, e porque ele tinha esse conjunto de doutrinas, e porque ele tinha esse corpo de doutrinas, de crença na fé cristã verdadeira, fé sólida, que sem medo ele subiu o monte, tinha uma confiança viva na promessa de Deus, de que Deus iria prover um sacrifício. Veja que incrível, meus irmãos. Abraão abraça a fé. A fé de Abraão abraça a fé verdadeira. Ele não subiria o monte se ele não tivesse essa fé. Ele não subiria o monte se ele vivesse por vistas, pelo que ele pudesse ver. Abraão não subiria o monte. Ele não levaria seu filho para morrer. Eu não consigo ver o resultado disso tudo, pensava Abraão, mas eu sei, eu conheço muito bem o Deus que eu acredito. Deus se revelou para mim. Eu sei quem Ele é e eu sei que Ele vai prover. Deus cumpre as suas promessas. Quando você lê o capítulo 11, meus irmãos, quando você lê a vida de Abraão, quando você lê a vida de Isaque, quando você lê a vida de Abel, quando você vê a vida de Raabe, esse é um mural de pessoas que tiveram uma fé salvífica,
Não só isso, a fé deles abraçou a fé verdadeira em Deus. E é por isso que eles conseguiram viver de forma que agradasse a Deus. É necessário que nós tenhamos fé, nós vimos isso em Judas, é necessário que ter um objeto apropriado para a nossa fé, e nós vimos isso, que é o conjunto de doutrinas cristãs, a doutrina que foi dada de uma vez por todas aos apóstolos e aos profetas. E ainda nós temos que ficar ouvindo nos nossos dias como uma doutrina fria. Ainda nós temos que aturar as pessoas dizendo doutrina é chato, coisa ruim de estudar. Deus nos criou para ter liberdade, para nos divertirmos, para ir para a igreja, dançar e cantar com luzes, e não para ouvir doutrina. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a doutrina é necessária para sustentar a fé salvadora. A doutrina não é frio, mas é viva. A doutrina não escraviza, mas liberta. Abre um caminho para que nós vivamos em segurança diante de Deus. A doutrina não é legalista, mas ela nos cativa. Ela cativa a nossa mente, ela cativa os nossos corações. Ela nos traz para perto de Deus. O Dr. Wilborn, que pregou já nessa igreja 2 oportunidades, ele traz uma ilustração, dessa verdade, de como a fé ela tem esse impacto na vida do crente. Ele nos chama a pensar, por exemplo, na doutrina de quem é o homem. Da perspectiva de um descrente, quem é o homem? O homem é basicamente bom. Ele pode fazer qualquer coisa boa, ele pode ser mau por um momento, mas não deixa de ter uma essência boa. Homens podem fazer o que quiser se esforçarem. Eles têm a habilidade de serem quem eles quiserem, fazer o que quiserem, fazer o bem sem importar a quem. Mas não demora muito para você olhar ao seu redor, ligar o noticiário, manchete de jornal, para você ver que as coisas não são bem assim. Se o homem é bom, por que tem tanto assassinato, roubo, homicídio, toda sorte de coisas ruins, sequestros? Por quê? Não precisa ir tão longe, é só olhar para nós mesmos e ver os nossos desejos pecaminosos. Como eu posso dizer que o homem é bom me conhecendo? Eu tenho que ser muito desonesto comigo mesmo, com a minha vida, para dizer o homem é essencialmente bom. Até as coisas boas que a gente faz são manchadas pelo egoísmo, por pensar em si mesmo, por querer se sentir bem. Um historiador marxista, eu abro um parênteses aqui, chamado Eugene Vaz, ele conheceu salvificamente Jesus Cristo, estudando história de forma correta e sendo honesto. Ele teve que admitir, meus irmãos, quando ele olhou para a história, mesmo sendo marxista, ele teve que admitir que os reformadores estavam certos quando disseram que o homem é completamente, totalmente depravado. E é assustador até onde essa maldade pode chegar. Quando ele leu a Bíblia, ele viu uma descrição perfeita de tudo que ele sentia quando via a maldade do homem, tanto na história quanto em si mesmo. Se nós não entendermos, meus irmãos, que nós somos pecadores, nascemos pecadores, e o peso do pecado, se nós não entendermos a doutrina da queda do homem, da nojeira que nos infeccionou naquele jardim, dos nossos próprios pecados, nós nunca vamos entender a graça de Deus em Cristo Jesus. William Plummer, ele disse, fala-me o que tu achas do pecado, e eu te direi o quanto tu achas doce a graça de Deus. Sem entender o pecado, o homem não entende a graça de Deus. Se ele não entender a graça de Deus, ele nunca vai encontrar doçura em Jesus Cristo. Ele não vai querer o perdão dos pecados, ele não vai querer esse Cristo. Ele pode querer outro Cristo, talvez. Ele pode querer o Cristo filósofo, o Cristo que falou bondades, o Cristo que nos ensinou a amar, mas ele não vai querer o Cristo perdoador dos pecados, o Cristo juiz, o Cristo que ao mesmo tempo é juiz, mas ele é perdoador, ele é o que nos perdoa e nos absolve. Não importa o quão doce, maravilhoso seja Jesus Cristo, se nós não entendermos a depravação total, nós não vamos querê-lo. A doutrina é fundamental para a vida. Se todo homem for bom, como diz o mundo, Cristo não é tão bom assim.
Na verdade, Cristo é mau, porque acusa o homem de maldade. O mundo ama o Cristo que eles criaram na invenção deles. O homem ama fugir da doutrina cristã. A fé do homem, até aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes não está no Cristo das Escrituras, porque eles não entendem o peso dos seus pecados. A doutrina não é somente necessária, como nós vimos, mas a doutrina é prática. Considerar o ser humano pecador, considerar o ser humano como pecaminoso, muda a forma que nós disciplinamos os nossos filhos. Eles não são coitadinhos, eles não são inocentes, eles são pecadores que precisam de disciplina. Eles precisam ser disciplinados. Muda a forma com que eu e você lutamos contra os nossos pecados. Nós entendemos da nossa natureza pecadora, nós entendemos que vamos pecar, mas nós sabemos também para quem correr quando pecamos, em primeiro lugar, e nós sabemos também onde procurar o perdão e forças no Espírito para conseguir caminhar em santidade dali em diante. As pessoas que acham, por exemplo, Deus injusto quando passam pelos sofrimentos da vida, quando passam por uma doença terminal e consideram Deus injusto, eles não entendem a doutrina do pecado original. A doutrina do pecado diz que se nós respiramos por um minuto sequer, é graça de Deus, nós não merecemos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a morte, nós merecemos condenação. E se nós estamos vivos até hoje, é graça de Deus. Quando perdemos alguém, quando nós pensamos na nossa própria morte, nós pensamos também que Deus foi gracioso demais. Deus foi gracioso sobre medida, e Ele sempre será, porque Ele é o dador, e Ele é aquele também que tira nossa saúde, nossos bens, tudo que nós temos. Eu não mereço nada, e esse é o sentimento daquele que conhece a doutrina da depravação total. Eu não mereço nada. Aquele que conhece a doutrina de Deus como soberano, veja como a doutrina muda tudo. Muda o nosso sofrimento, muda a nossa oração. Quando nós oramos pelo descrente, nós não dizemos, Senhor, ajuda ele a entender. Nós dizemos, Senhor, converte, quebra, destrói, porque a doutrina muda tudo. Saber a natureza do homem muda a forma que nós oramos, muda a forma que nós nos comportamos, muda a forma que nós disciplinamos nossos filhos. Veja como a doutrina é importante. Veja como a doutrina é central. Nós batizamos nossas crianças. Nós batizamos nossos filhos. Confissão de Westminster, veja o que ela fala sobre a eficácia do batismo. E já estou dando outro exemplo. O primeiro exemplo foi sobre o pecado original, a doutrina do homem. Agora veja a doutrina do batismo rapidamente. A confissão de fé vai dizer que a eficácia do batismo não se limita ao momento que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àquele a quem ele pertence, adultos ou criança, segundo o conselho da vontade de Deus. Irmãos, quando nós batizamos os nossos filhos, nós ganhamos tantas coisas, tantos presentes da parte de Deus. Por meio do batismo, ele faz parte da igreja visível do Senhor oficialmente. Eles estão oficialmente dentro do pacto. São nossos irmãos e irmãs mais novos. Nós podemos ter segurança por meio do batismo. Quando nossos filhos estiverem crescendo, quando começar a entender essas verdades, eles crescerão sabendo que são filhos do pacto por meio da ordenança, porque receberam o sinal da aliança no batismo. Eles estão na arca da salvação, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do batismo. Veja como a doutrina muda tanta coisa, nos traz tanto benefício. O contrário também é verdade. Assim como a doutrina ela é essencial para a boa vida cristã, para a santidade, a falta de doutrina é um desastre. Nós falamos um pouco disso quando conversamos sobre o suposto colega evangélico. Um entendimento falso, por exemplo, do verso de João, Deus é amor, pode levar a uma vida de libertinagem.
Deus é amor, então Ele ama homossexuais, adúlteros, então não importa como eu estou, não importa como eu vivo diante de Deus, porque Ele vai me amar, porque eu sou o filho dEle. Deus recompensa o homem bom, e isso é verdade. Mas então aí eu creio que eu vou ficar rico dando dinheiro para a igreja. Torci a doutrina, vivo uma vida de miséria. E o melhor exemplo que nós temos disso, talvez na Bíblia, bem explicitamente, é quando Paulo vai falar sobre a justificação pela fé em Romanos 5. Paulo faz um discurso maravilhoso de como Deus nos justifica, de como Ele nos veste com a justiça de Cristo. E no versículo 6, ele já prevê o que os homens vão falar. Clemente, um dos primeiros santos da igreja, ele vai se assustar com o mesmo fato. Irmãos, a justificação foi pregada no seu meio, vocês têm uma doutrina maravilhosa, mas vocês estão usando isso para viverem em pecado, em libertinagem. Vocês estão usando essa doutrina maravilhosa para viverem de forma errada, porque vocês não entenderam a doutrina. Porque vocês não entenderam a doutrina. E é por isso que a teologia, meus irmãos, e é por isso que a doutrina tem que ser exata, por isso que a teologia tem que ser bem estudada, é por isso que nossos pais de Westminster levaram tempos para escrever as confissões e os catecismos. Foram reuniões e foram muitas orações, jejuns e estudo das escrituras. E teologia não se faz de um dia para o outro, teologia não se faz com uma pessoa que está sentada aqui na igreja e de repente fala, eu entendi que a Bíblia diz isso, e montam a igreja para dizer isso. Teologia se faz com oração, com estudo, com definição exata, porque se você errar, tem consequências duras para a sua vida de santidade, para a sua vida cristã. Paulo vai dizer, irmãos, a doutrina da justificação, vocês estão entendendo errado. Não entendam errado a doutrina da justificação. Clemente vai falar, vocês estão entendendo errado. Não é uma licença para pecar, é uma licença para obedecer ao Senhor, é um incentivo, é um combustível para vocês viverem diante do Senhor. Que maravilha! Da mesma forma como o amor que João fala, os teólogos, eles se debruçam estudando o que é o amor do Antigo Testamento, como Deus manifesta seu amor, como Deus manifesta seu amor no Novo Testamento, como João especificamente usa essa palavra. Então nós vamos criar um entendimento do que é que Deus está dizendo aqui com Deus é amor. Não é, quer saber, eu estou apoiando o movimento LGBTQ, eu li que Deus é amor, então eu vou dizer que Deus ama os homossexuais e quer eles da forma que eles estão. Não é assim que se faz teologia. Teologia dá trabalho, porque é importantíssimo. Por isso, irmãos, que teologia, por isso que doutrina não é briga, não é picuinha, não é guerra entre egos. Não está reclusa ao pastor ou os presbíteros, mas a teologia deve habitar ricamente na igreja, deve habitar ricamente no meio do povo. No título desse estudo, eu coloquei a doutrina é boa para a fé cristã. Eu não coloquei a doutrina, ela é essencial para a fé cristã. Ela é essencial para a fé cristã. Da mesma forma que remédios são essenciais para curar certas doenças. Mas nem sempre os remédios são bons. Os remédios podem ser ruins, podem ser dolorosos, podem ser chatos. A teologia é como um remédio bom. Às vezes dói, às vezes é amargo, mas é bom. A maior parte do seu tempo é bom. É como aquele remédio que você toma. Você sabe que você vai melhorar e tem sabor de framboesa. E tem açúcar. É bom. Doutrina não é chato, não é sem graça. Chato e sem graça é perder horas da sua vida assistindo vídeo na rede social. Doutrina não é chato e sem graça. Chato e sem graça é Avatar 2, o caminho da água. Doutrina é essencial. Doutrina é boa. E a doutrina vai apresentar um caminho de vida maravilhoso. Doutrina vai ensinar como nós vivemos diante de Deus. A doutrina e a piedade estão intimamente ligadas. Que coisa maravilhosa. Como a doutrina é viva, não é fria. Como a doutrina é boa, não é chata. Terminemos o nosso estudo com a leitura de Judas novamente.
Judas 1, verso 3 e 4. Amados, eu colocava todo o meu esforço, empregava toda a minha diligência em escrever-vos. Acerca do quê? Acerca da nossa salvação comum. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhar-vos diligentemente pela doutrina cristã, pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Não é qualquer fé, a fé histórica, a fé eterna, a fé apostólica. Versículo 4, pois certos indivíduos, eles têm uma doutrina falsa. Eles estão tentando dissimular, tirar a doutrina verdadeira do seu meio, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Veja só, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Homens ímpios que transformam a doutrina, a fé cristã, a doutrina pura em libertinagem. Eles não gostam da doutrina cristã e negam o nosso Senhor único e soberano, Senhor Jesus Cristo. A fé pessoal abraça algo. Nossa fé abraça algo. Será que você valoriza a riquíssima doutrina reformada que sua fé abraça? Você ama a Bíblia, você ama as suas confissões e os seus credos como um resumo maravilhoso dessas doutrinas? Nossa fé abraça algo, e graças ao nosso Senhor, abraça a fé cristã, o corpo de doutrina cristã, um corpo verdadeiro, forte e poderoso, para nos fazer andar nos caminhos que o nosso Senhor quer que nós andemos. Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, Senhor, cuidando do nosso coração e de tudo que cremos, Senhor Deus, que nossa mente esteja cativa às Escrituras, Senhor Deus. Nós rogamos a Tua bênção, nós rogamos o Teu amor e o Teu cuidado para com o Teu povo, Senhor Deus, mantendo essa igreja como o Senhor sempre manteve como um baluarte, Senhor, da Tua santa e poderosa verdade. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.